Fala, guerreiros e guerreiras. Bruno Cecília aqui, professor de Física do canal Física do Guerreiro. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de dinâmica, senhores. Belezinha? Passamos lá por toda a cinemática, tranquilo? Na aula cinemática, onde a gente estuda os movimentos, né, sem entender as causas do movimento, para chegar agora em dinâmica e a gente começar a entender o porquê lá do movimento retilíneo uniforme e o porquê do movimento retilíneo uniformemente variado, belezinha? Então, na dinâmica que a gente vai começar a entender isso através das leis de Newton, tranquilo? Newton, que foi o grande pai da mecânica, beleza? Ele formulou as leis que descrevem os corpos dos movimentos aqui na Terra, mas também os movimentos dos corpos celestes, senhores. De bola? Então, nessa parte de dinâmica retilínea 1, nós trabalhamos as leis de Newton, beleza? E o tipo de algumas forças também. Show de bola? Aí vai ter uma continuidade em dinâmica retilínea 2, senhores. Então, vem comigo e vamos para a aula, senhores. Então lá, introdução aí, vamos entender lá. No movimento retilíneo uniforme, o que nós tínhamos lá no movimento retilíneo uniforme? Nós tínhamos que o módulo da velocidade é o que? Constante, não é isso? Quando o módulo da velocidade é constante, a aceleração é zero, correto? Isso é o que nós tínhamos basicamente lá no movimento uniforme. E no movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia, beleza? Mas varia de qualquer forma, mestre? Não, né? Ela varia uniformemente com o tempo. Quando isso acontece, a nossa aceleração é constante. Tranquilo? Então, o que a gente sabe lá do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado, basicamente é o que está aí. Movimento uniforme, a velocidade é constante, e movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Belezinha? Então, vamos agora entender o porquê do movimento uniforme e o porquê do movimento uniformemente variado, falando sobre as leis de Newton, senhores. Belezinha? Então, em algum momento da sua vida aí, você já deve ter ouvido falar sobre essas leis, correto? Então, são 3 leis, show de bola? Então, vamos ver cada uma delas. A primeira lei é conhecida como lei da inércia, beleza? O que seria a lei da inércia, senhores? Quando alguém fala para você que você está inerte, belezinha? O que vem à sua cabeça? Ah, você está inerte. Você pensa que logo está em quê? Em repouso, né? Está parado. Mas inércia para a gente não significa apenas o corpo estar em repouso, show de bola? O corpo vai poder estar em inércia quando ele tiver um movimento, mas esse movimento tem que ser retilíneo e uniforme. Tranquilidade? Então, essa primeira lei, o que ela vai falar para a gente? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele, beleza? Então, o que vai ser a inércia para a gente, senhores? Inércia vai ser a tendência do corpo em permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E a gente vai resumir isso a uma palavra, que é o equilíbrio. Beleza? O que é o equilíbrio, mestre? Na física, nós iremos trabalhar com 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, quando ele está em repouso, velocidade igual a zero, constante igual a zero, e o movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico, quando a velocidade é constante, porém diferente de zero. Nesses 2 casos, a aceleração sempre vai ser igual a quanto? Sempre vai ser igual a zero, senhores. Beleza? Então, o que vai ser a inércia? Inércia é a tendência do corpo em permanecer na sua posição de equilíbrio. E quais são as posições de equilíbrio? Repouso e movimento retilíneo uniforme. Show de bola? Então, olha o exemplozinho aí. Você tem um carro se movimentando e você tem ali um objeto em cima do carro, beleza? Esse objeto ele está com a mesma velocidade do carro, está em movimento junto com o carro, não é isso?
Quando o carro freia lá, dá uma parada, o objeto que está lá em cima, o que vai acontecer? Ele vai ser jogado para frente lá, ó. Mas por que ele é jogado para frente? Porque a tendência daquele corpo é continuar o movimento dele retilíneo uniforme, beleza? Porém o carro freou. Quando o carro freia, ele vai tender a continuar o movimento dele. Por isso que ele é jogado ali, ó, para frente. Show de bola? Tranquilo até aí, senhores? Então, ó, a inércia, é importante destacar que ela vai ter uma relação direta com a massa do corpo. O que significa isso, mestre? Quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a tendência do corpo em permanecer na sua posição de equilíbrio, beleza? Então pensa comigo, o que é mais fácil a gente tirar do repouso? Uma bicicleta ou um caminhão? A menos que você seja o Hulk, guerreiro, a resposta é a bicicleta, né? Porque ela tem menos massa. Então a tendência dela em permanecer na sua posição de equilíbrio é menor do que a do caminhão, beleza? Então, inércia e massa vão ter uma relação direta, senhores. Show de bola? A segunda lei. A segunda lei vai falar para a gente sobre o princípio fundamental da dinâmica, beleza? Que princípio é esse, mestre? Vamos ver aqui, ó. Se uma força F é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência de F, a partícula adquire na mesma direção e mesmo sentido da força uma aceleração, cujo módulo é diretamente proporcional à força. Beleza? Então, ó, a força, quando aplicada num corpo que tem massa, vai provocar nesse corpo uma aceleração que é diretamente proporcional a essa força. E essa força vai ser na mesma direção e sentido da aceleração. Beleza? Então tem aqui, ó, corpos que têm massa, beleza? Que quando aplicada uma força sobre eles, surge uma aceleração, ó, na mesma direção e sentido do movimento. Show de bola? Então, ó, nessa segunda lei de Newton, nós podemos falar que força, que é a nossa força resultante, que é a soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Show de bola? E se esse corpo possui aceleração, qual o movimento que ele tem, guerreiro? Ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Então tá aí, ó, a nossa explicação para o movimento retilíneo uniformemente variado. É quando aplica sobre ele, sobre o corpo, uma força resultante diferente de zero. Se essa força resultante é diferente de zero, o corpo ele vai ter uma aceleração. Show de bola? Já lá no movimento retilíneo uniforme, vamos dar uma lembrada lá na primeira lei. A aceleração é igual a zero. Ó. Não é isso? Se a aceleração é igual a zero, força é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Se a aceleração é zero, opa, vai zerar tudo, né? A força resultante vai ser zero também. Então, toda vez que o corpo estiver em equilíbrio, a força resultante atuando sobre ele, obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Show de bola? Então, ó, essa é a diferença do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniforme, a força resultante é igual a zero. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, a força resultante ela é diferente de zero, senhores. Tranquilidade? E o que é aceleração, senhores? A aceleração ela vai ser uma variação da velocidade sobre a variação do tempo. É uma outra forma de escrever essa segunda lei de Newton. Tranquilo? Força no sistema internacional, a unidade vai ser Newton, em homenagem ao Isaac Newton, que criou essas leis. Tranquilo? O Newton é a mesma coisa que quilograma, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Beleza? Então, quando você multiplicar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, você obtém o Newton, que é a sua que é a sua força, isso? Unidade de força. Show de bola? Até aí, senhores. Tranquilidade?
Vamos dar sequência? Então, olha aqui, ó. Essa força resultante é uma soma vetorial das forças que estão atuando sobre aquele corpo. Quando nós vimos vetores, a gente viu como é que a gente faz a soma de vetores, correto? Que é a mesma coisa aqui para forças. Show de bola? Então, por exemplo, quando eu tiver duas forças na mesma direção e sentido, é porque o ângulo entre essas duas forças vale 0 graus. Então, o módulo da minha força resultante vai ser o módulo da soma de cada uma dessas forças, de F1 mais F2. Então, por exemplo, se o F1 vale 4 newtons, o F2 vale 3 newtons, o módulo da minha força resultante vai ser quanto? 4 mais 3, fala que é 7. Muito bem, 7 newtons, guerreiro. Tranquilidade? Agora, se eu tiver duas forças a mesma direção, porém em sentidos opostos, o ângulo entre elas vai ser um ângulo de 180 graus, senhores. Belezinha? E o módulo da minha força resultante vai ser o módulo da força F1 menos o módulo da força F2. Belezinha? E a direção da força resultante, ó, vai ser na mesma direção da força que tiver o maior módulo. Então, por exemplo, aqui, ó, a força F1 vale 4 e a força F2 vale 2 newtons. Beleza? Quanto que vai dar o módulo da minha força resultante? Vai ser 4 menos 2, que vai ser igual a 2 newtons. Esse é o módulo. E a direção da força resultante? Na mesma direção da força que tem o maior módulo, que é a F1 aqui no caso. Beleza? Na horizontal para a direita. Show de bola? O que acontece se essas forças tiverem o mesmo módulo? Por exemplo, o módulo de F1 foi igual ao módulo de F2. Então aqui eu tenho uma força F1 para a direita que vale 4 newtons e tem uma força F1 para a esquerda que vale também 4 newtons, o módulo dela. Beleza? Na hora que a gente fizer a soma vetorial, para achar o módulo da força resultante, F1 menos F2, o que vai acontecer? 4 menos 4, isso vai dar quanto? Isso vai dar 0, né? Então, ó, toda vez que eu tiver forças na mesma direção e em sentidos opostos, onde ela tem os mesmos módulos, beleza? Eu posso falar que a minha força resultante é igual a 0. Show de bola, senhores? Quando o ângulo entre as forças for um ângulo de 90 graus, beleza? A questão vai falar forças perpendiculares. Forças perpendiculares, o ângulo entre elas é um ângulo de 90 graus. E a gente viu que, para a gente fazer a soma vetorial entre essas duas forças, a força resultante ela vai ser aqui a diagonal, ó. Beleza? Então, eu vou ter aqui a força F1 na horizontal, na vertical para cima, e a força F2 na horizontal para a direita. A diagonal desse quadrado, desse triângulo, é um triângulo retângulo, é a minha força resultante. Então, para a gente encontrar a força resultante, a gente lança a mão ali do Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, que é a força resultante, tem que ser igual a soma dos catetos ao quadrado. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Belezinha? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, aqui, ó, se o F1 for igual a 4 newtons, o F2 for igual a 3 newtons. Beleza? De quanto que será o módulo da minha força resultante? Você vai fazer lá, ó, força resultante ao quadrado, vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, não é isso? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9. Não é isso? 16 mais 9, isso vai dar 25. Correto? Aquele quadrado ele passa para o outro lado como raiz, não é isso? Raiz de 25, isso vai dar 5 newtons. Belezinha? Então, se a força F1 for igual a 4 e F2 for igual a 3, a força resultante vai ser igual a 5 newtons. Se você der bem lembrado aí, ó, 3, 4 e 5 é o que forma aquele nosso triângulo pitagórico, lembra? Quando eu tenho um triângulo onde um dos lados vale 4, um dos catetos vale 4 e outro cateto vale 3, é porque a hipotenusa obrigatoriamente tem que ser 5. Não é isso? Isso aparece muito nas questões pra gente. Belezinha? Então aqui, ó, a gente nem precisava fazer, ó. Se uma força vale 4 e outra força vale 3, obrigatoriamente a nossa força resultante tem que ser igual a 5. Beleza? E pode aparecer ela disfarçada, por exemplo. Se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2,
4 vezes 2 é 8. 3 vezes 2 é 6. Se eu multipliquei os dois catetos por 2, eu vou ter que multiplicar a hipotenusa, que é 5, por 2 também. 2 vezes 5, 10. Então, ó, 10, 6 e 8 é um outro triângulo pitagórico. Eu só multipliquei todo mundo por 2. Beleza? Então, ele pode aparecer aí para você, ó, dessa forma. Show de bola? Olha a questão. Ó. Um objeto de massa de 6 kg está sob a ação de uma força F1 de 18 newtons e uma força F2 de 24 newtons perpendiculares entre si. Quanto vale em metro por segundo ao quadrado a aceleração adquirida por esse objeto? Beleza? Ele quer saber a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Correto? Primeiro eu tenho que descobrir a força resultante. Eu tenho duas forças perpendiculares. Ó. O F1, que vale 18 newtons, e o F2, que vale 24 newtons. Como essas forças são perpendiculares, para a gente encontrar a força resultante, nós temos que fazer o quê? Pitágoras, né? Mas primeiro, ver se essas forças elas não formam um triângulo pitagórico junto com a força resultante, ó. Beleza? Então aqui, ó, desenhei meu triângulo, não é isso? O F2, ele vale 24 e o F1, ele vale 18 newtons. 24 é 4 vezes 6, não é isso? E 18 é 3 vezes 6, belezinha? Então aqui, ó, 3 é 4, 3, quanto é que vai ser minha hipotenusa? 5, né? 3, 4 e 5 aparecendo pra gente aí, ó. Sendo que eu multipliquei todos eles por quanto? Por 6, né? Então aqui eu vou ter que multiplicar por 6 também. 6 vezes 5, 30. Beleza? Então a força resultante vai ser igual a quanto? 30 newtons. Então isso impede da gente ter que fazer Pitágoras. Então se a gente não lembra que isso é um triângulo pitagórico, a gente tem que levar o F1 ao quadrado, o F2 ao quadrado, somar e tirar a raiz. Olha quanto tempo. Show de bola? A massa é igual a 6 kg e eu quero saber a minha aceleração. Então a aceleração vai ser 30 sobre 6. 30 sobre 6, isso vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Marca gabarito, gabarito letra C. Tranquilidade? Se for um ângulo qualquer entre as minhas forças, a gente vai ter que lançar a mão lá do lei dos cossenos, né? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno aqui do ângulo entre as forças. Belezinha, senhores? Entendido isso? Até aí tá de boa? A terceira lei, você já deve ter ouvido aí, que é ação e reação, né? Essa aí vem do senso comum, né? Para toda ação existe uma reação, correto? Já deve ter ouvido isso. O que ela diz pra gente? Ó? Sempre que uma força é aplicada sobre um corpo, este corpo exercerá uma outra força de igual direção e intensidade. A intensidade você pode entender como sendo um módulo, mas sentidos opostos e que atuará em corpos diferentes, senhores. Como é que vai funcionar isso aí, mestre? Eu tenho ali um carinha, ó, sentado numa cadeira de rodinhas, onde ele vai empurrar essa mesa fazendo ali uma força F, beleza? Por consequência dessa força F que ele aplica na mesa, a mesa também irá fazer uma força sobre ele. É a reação, beleza? Então, essa é a ação representada, o menos F é a reação, tranquilo? O que vai acontecer? Essas duas forças constituem um par ação e reação, belezinha? Elas têm o mesmo módulo. O que significa isso, mestre? Se essa tiver 10 newtons, essa também vai ter 10 newtons, tranquilo? Sentidos opostos, beleza? Uma está para a esquerda, outra para a direita. Tem a mesma direção, que as duas estão na horizontal. E o mais importante, senhores, elas atuam em corpos diferentes. Uma força está atuando sobre a mesa, beleza? E a outra força está atuando sobre o garoto, tranquilo? O par ação e reação nunca vai estar no mesmo corpo, sempre em corpos diferentes, senhores. Show de bola? Entendido isso? Então vamos lá. Ó.
Tipos de força, senhores. Como é que vai funcionar? Na física, a gente vai trabalhar com dois tipos de força, beleza? Aqui tem alguns exemplos, ó. Você tem a força gravitacional, a força de atrito, a força elástica, força magnética, a força de tração, empuxo, arraste, uma força aplicada, beleza? Existem vários tipos de força, tá bola? Mas a gente consegue dividir esses vários tipos de forças em dois tipos, beleza? Que é a força de contato e a força de campo. Como é que funciona, mestre? As forças de campo, elas agem à distância, beleza? Os corpos não precisam estar em contato para que tenha essa força. É o caso da força-peso, que é a força gravitacional, a força elétrica, beleza? Elas atuam à distância, e a força magnética. Então são as três forças de campo: magnética, elétrica e a força gravitacional, que é a força-peso. Belezinha? Aí você tem as forças de contato. O que são as forças de contato? As forças de contato, elas só existem quando os corpos estão em contato. Belezinha? Então essa é a diferença. As de campo agem à distância, as de contato só existem quando os corpos estão em contato. Vamos ver quais são elas? Aqui na mecânica a gente vai trabalhar alguma delas. A primeira é a força-peso, senhores. O que é a força-peso? A força-peso é uma força de interação gravitacional. Ela só existe porque existe ali um campo, beleza? Que a gente vai chamar de campo gravitacional, que nada mais é do que a gravidade da Terra, belezinha? Então a massa, por a Terra ter uma massa muito grande, ela vai gerar ao redor dela o que a gente vai chamar de campo gravitacional, beleza? E todo corpo que tem massa e está dentro desse campo gravitacional da Terra, ele vai ser atraído para a Terra através de uma força, que nós estaremos chamando de força-peso, beleza? Então, essa força-peso, em módulo, ela vai ser o produto da massa vezes a gravidade do corpo, belezinha? Então, ó, daí tu já tira da sua cabeça. Peso e massa são coisas diferentes, beleza? A massa é a quantidade de matéria daquele corpo. O peso é uma força, que é a massa vezes a gravidade. Então, quando você vai lá, sobe na balança, você não vai medir o seu peso, você vai medir a sua massa, guerreiro. Show de bola? Então, aqui, ó, para toda ação existe uma reação, correto? Se a Terra atrai esse corpo através de uma força-peso, esse corpo também vai atrair quem? A Terra. Então, a reação dessa força-peso, ela está onde? No centro da Terra. Beleza? Show de bola? No caso da Terra, senhores, a gravidade, a gente dá aquela coxaurada, né? Chama de quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a gravidade na Terra. É importante destacar, senhores, a massa é uma grandeza que é constante. Show de bola? Então, a força-peso, ela tem uma relação direta com a gravidade. O que significa isso, mestre? Sair da Terra para a Lua, beleza? Vai mudar o valor da minha massa? Não. A mesma massa que eu tenho na Terra vai ser a mesma massa que eu tenho na Lua. Mas o que vai mudar? A força-peso, porque a gravidade na Lua não é a mesma gravidade na Terra, é diferente, é menor. Então, o peso na Terra vai ser diferente do peso na Lua, porque vai mudar a gravidade. A gravidade na Terra é diferente da gravidade na Lua. Show de bola? Então, por exemplo, se minha massa aqui na Terra for de 20 quilos, belezinha? Eu vou pegar aqui, ó, 20 vezes 10, que é a gravidade, o peso vai ser 200 newtons, que é a unidade de força. Show de bola? Esse é o peso na Terra. Na Lua, o peso vai ser a mesma coisa? Não, o peso vai mudar, porque vai mudar a gravidade. Mas a massa vai ser a mesma. Então, se ele tem 20 quilos na Terra, ele também vai ter 20 quilos na Lua. Show de bola? 20 quilos, estou sendo muito bonzinho aí, né? Minha massa está por volta de uns 50 quilos, né, senhores? Então, meu peso seria assim, 500 newtons, né?
Eu tenho fé. Beleza? Então, ó, meu peso na Terra seria 500 newtons, beleza? Mas na Lua seria um peso menor, show de bola, por causa da gravidade. Então perceba que eu estou no peso certo, o que está errado aí, ó, é o planeta, show de bola? Se eu estivesse na Lua, tá ali, ó, levinho, senhores. Safam. Então vem comigo, ó. Olha a questãozinha, senhores. Um astronauta, beleza? De massa M e peso P foi levado da superfície da Terra para a superfície de um planeta cuja a aceleração da gravidade em módulo é igual a 1/3 da aceleração da gravidade registrada na superfície terrestre. No novo planeta, os valores de massa e do peso desse astronauta, em função das suas intensidades na Terra, serão respectivamente. Vamos lá, senhores. Na Terra, a massa desse cara é m e o peso é p, não é isso? Ele vai para um outro planeta. Vamos lá. Vai mudar a massa? Não, né? A massa na Terra é m. Nesse novo planeta, a massa vai ser a mesma, a massa não muda. Então já elimina ali, ó. Não pode ser A, não pode, não, C pode, né? Não pode ser D. Beleza? A massa vai permanecer a mesma coisa. Tu ficou com B e C, né? 50%, né? O que você faz agora? Chuta. Não, guerreiro, você faz a questão. Então vamos lá. O peso na Terra, ele chamou de P, correto? Ele quer saber qual vai ser o peso na Lua. Sem calculador, senhores. Vai ser o mesmo peso que ele vai ter na Lua? Com peso na Terra? Não, né? Vai ser diferente. Olha as opções. Pode ser letra C, ele vai ter um peso diferente? Sim, né? Garca. Show de bola? O peso vai ser diferente. Então, ó, não pode ser letra B, beleza? Então, ó, já marca aí letra C sem calculadora. O peso dele na Lua, nesse novo planeta, vai ser diferente do peso na Terra, beleza? Quanto que vai ser, mestre? Nem sei, a gente vai calcular ali e depois você encontra. Mas para matar a questão, você tem que saber que vai ser diferente. Show de bola? O único diferente aqui, ó, entre as opções que nós tínhamos, para a letra C, marca gabarito. Show de bola? Força normal, senhores. O que é a força normal? Primeiro, força normal é uma força de contato, beleza? Ela só existe porque o corpo está em contato com uma superfície. E a gente vai chamar de normal porque ela faz 90 graus com a superfície, belezinha? Então, olha aqui, ó. Eu tenho um bloco que está apoiado sobre essa superfície. Então, essa superfície vai fazer uma força no bloco que a gente vai chamar de normal. Aqui, ó, a superfície está agora aqui, o bloco está em contato com a superfície, então aqui a força que a superfície faz sobre o bloco, está aqui a nossa normal. Num plano inclinado aqui, ó, o bloco está em contato com a superfície e a superfície está fazendo força no bloco perpendicular à superfície, belezinha? Então a normal sempre 90 graus com a superfície. Como é que a gente calcula o módulo da força normal, belezinha? Então vamos lá. Primeira coisa, onde está a reação dessa força normal? Se a superfície fez uma força no bloco, que a gente chamou de N, o bloco vai fazer uma força na superfície. Está aqui, ó. Força que o bloco faz na superfície. É a reação da normal, ó. Vou colocá-la aqui embaixo, ó. Belezinha? Essa força é a força que o bloco faz sobre a superfície. Show de bola? Eu quero saber quanto é que vale o módulo dessa força normal, tranquilo? Então, eu vou pegar aqui um bloco, por exemplo, de 20 kg. Show? Quanto é que vale o peso desse bloco? Peso é a massa vezes a gravidade. Como a massa é 20 e a gravidade é 10, 20 vezes 10, 200 newtons. Belezinha? Esse bloco, ele está em repouso ou está em movimento? Ele está em repouso, né? Então, a força resultante tem que ser igual a zero. Se a força resultante é zero, eu falei para você, as forças que estão na mesma direção e em sentidos opostos, elas têm que ser iguais, senhores. Então, nesse caso aqui, a força-peso tem que ser igual à força normal, em módulo, né? Então, se a força-peso vale 200 newtons, a normal também vai valer quanto? 200 newtons, mesmo módulo. Belezinha? Uma é reação da outra? Jamais.
Força peso e força normal não formam par ação e reação. Mas, mestre, elas deram o mesmo valor, não é isso? Elas estão na mesma direção, elas são em sentidos opostos, mas elas estão atuando no mesmo corpo. Lembra? Ação e reação não podem atuar no mesmo corpo. Show de bola? Então ali, ó, você pode pensar que são duas pessoas que têm idades iguais, não é isso? 200 e 200, mas são diferentes. Tranquilo? Então, normal e peso não constituem um par ação e reação. Belezinha? Normal e o peso sempre vão ter o mesmo módulo? Depende. Então aqui, ó, sempre é muito pesado, né, mestre? Então aqui, ó, tem um bloco numa superfície. Vou pegar o mesmo bloco, massa de 20 kg, não é isso? Só que agora, nesse bloco, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma força nesse bloco, na vertical e para baixo, beleza? Uma força de 10 newtons. E eu quero saber o módulo dessa força normal que está atuando sobre esse bloco. Então aqui eu tenho aqui a força peso na direção do centro da Terra e eu tenho aqui a força normal, é a força de contato, correto? Força peso, como tem a mesma massa, também vai dar 200 newtons, não é isso? Esse bloco está em repouso ou está em movimento? Está em repouso, né? Então a força resultante tem que ser igual a quanto? Zero. Excelente. Correto? Se a força resultante tem que ser zero, as forças que têm o somatório das forças estão na mesma direção em sentidos opostos, elas têm que ter o mesmo valor. Então olha ali, olha na vertical para cima, eu tenho a força normal, e na vertical para baixo, eu tenho a força F que vale 10 newtons e tenho a força peso que vale 200 newtons. 200 mais 10, isso aqui vai dar 210 newtons. Vai ser o valor da nossa força normal. Show de bola? Então, para você descobrir o valor do módulo da força normal, você tem que analisar as forças que estão atuando ali na mesma direção e no mesmo sentido que ela. Tranquilidade, senhores? Safo. Agora um caso interessante, senhores. Quando eu tenho um elevador e dentro desse elevador eu tenho uma balança e em cima da balança eu tenho um bloco. Show de bola? O que vai acontecer? Primeiro, o que a nossa balança ela vai medir? Qual força ela mede? Então tem aqui, ó, vou desenhar somente a balança, tá bom? Aqui eu tenho a minha balança e no bloco eu tenho as seguintes forças. Eu tenho a força peso, porque ele tem massa, correto? Esse aqui é o nosso bloco. E tem a força que a balança faz sobre o bloco, que a gente chama de quê? Normal, não é isso? Se a balança faz uma força no bloco, o bloco vai fazer uma força na balança, que é a reação da força normal. Belezinha? Então a balança, ela mede a reação da força normal. Beleza? Show de bola? Então se a gente calcular o valor da força normal, a gente vai calcular o valor da reação, né? Porque elas têm o mesmo módulo. Elas formam um par ação e reação. Tranquilo? Então nesse primeiro caso, o que vai acontecer? O elevador ele vai estar parado, em repouso, ou se movimentando, porém com velocidade constante. Nesses dois casos, eu posso falar que obrigatoriamente a força resultante tem que ser igual a quanto? Zero, né? Porque ele não tem movimento, ele está em repouso, ou ele está movimentando com velocidade constante. A gente viu que nesses dois casos a força resultante tem que estar zero, né? Quando ele está em inércia, correto? Então olha só, as forças que estão atuando ali, ó, é a força peso e a força normal. Então a gente subtrair normal menos peso tem que dar igual a zero. Então a normal vai ser igual ao peso, sendo que o peso é igual a mg. Esse vai ser o valor da nossa força normal, correto? Mas agora, se o elevador estiver subindo e descendo com uma aceleração, vai ser o mesmo valor? Não, não vai ser. Então olha só, elevador subindo acelerado ou descendo com um movimento retardado, o que vai acontecer? A força resultante agora não vai ser zero, porque ele tem uma aceleração. A força resultante é sempre na mesma direção em sentido da aceleração. Então a aceleração está na vertical para cima, o que vai acontecer?
Eu vou pegar a força que está na direção da aceleração e vou subtrair da força que está contra, que é a força peso. Isso tem que ser igual a m vezes a. Eu vou abrir aqui, ó, força peso, massa vezes gravidade. Beleza? O menos mx eu vou passar para o outro lado somando. Vai ficar mais mx mais ma. E vou colocar a massa em evidência. Vai ficar g mais a. Então, se você comparar quando o elevador estava em repouso com movimento uniforme, a normal era mg. Agora eu estou pegando a gravidade e estou somando com a aceleração do elevador. Então, a indicação da balança vai dar um valor maior se comparado quando o elevador estava em repouso ou com velocidade constante. Show de bola? Se o elevador estiver subindo com movimento retardado ou descendo acelerado. Agora, a aceleração do elevador está na vertical e para baixo. Então, a força resultante obrigatoriamente tem que estar na vertical e para baixo. Então, na hora que eu for fazer o meu somatório aqui, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração, eu vou pegar a mesma força que está na direção do movimento, que é a força peso, e vou subtrair da força que está contra, que é a força normal. Vou isolar a força normal, está negativo, passo para o outro lado, fica positivo, não é isso? Desse lado já tem ali, ó, mg. O ma vou passar para o outro lado, vai trocar o sinal, vai ficar menos ma. Vou colocar a massa em evidência, isso aqui vai ficar g menos a. Então, se a gente comparar com a primeira situação, o primeiro caso, a normal era igual a mg, não é isso? Agora, a normal está sendo mg menos a. Então, estou subtraindo a aceleração da gravidade menos a aceleração do elevador. Então, a indicação da balança vai dar um valor menor se comparado ao que quando o elevador estava em repouso ou com velocidade constante. Belezinha? Isso é o que a gente vai chamar de normal aparente. Beleza? Com relação à força de tração, o que é a força de tração? A força de tração é a força que é exercida por cordas, beleza? Cabos, correntes, etc. Então, sempre que eu tiver um corpo preso a uma corda, um cabo, essa corda ou esse cabo vai exercer uma força sobre o corpo que a gente vai chamar de tração. Show de bola? Essa força de tração, ela sempre irá puxar o corpo. Então, olha aqui no exemplo. Eu tenho um bloco preso a um fio e esse fio está preso ao teto. Então, vai ter sobre esse bloco uma força que o fio faz sobre o bloco. Nós geramos tração, que vai puxar o bloco para cima. Como esse bloco também tem massa, o que vai acontecer? Se ele tem massa, ele vai ter uma força-peso na mesma direção do centro da Terra. Vamos dar um valor para essa massa. Vou falar que essa massa vale 10 kg. Se a massa vale 10 kg e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a força-peso desse cara, 10 vezes 10, vai dar 100 newtons. Então, para permanecer esse sistema em equilíbrio, paradinho, né? Em repouso, força resultante tem que dar zero, não é isso? E as forças na mesma direção em sentidos opostos vão ter que ter o mesmo módulo. Então, a tração vai ter que ter igual a força-peso, que vale 100 newtons. Tranquilo? Então, é assim que a gente vai descobrir o módulo da força de tração. Um outro caso aqui interessante, eu tenho dois blocos, o bloco 1 e o bloco 2, presos por um fio, e eu estou aplicando no bloco 1 uma força F para a esquerda. Belezinha? Então, o que vai acontecer? Quando essa corda estiver tensionada, essa corda vai exercer uma força no bloco 1 que a gente vai chamar de TA, e essa corda vai exercer uma força no bloco 2 que a gente vai chamar de TA também. Por que TA e TA? Porque elas estão no mesmo fio. No mesmo fio, as trações têm o mesmo valor em módulo. Beleza? Então, se essa aqui for 3 newtons, essa aqui também vai ter que dar 3 newtons. Suavidade. Força de atrito, senhores. O que é a força de atrito? Primeiro, é uma força de contato, belezinha? E ela sempre vai ser contrária à iminência do movimento, senhores. Show de bola? Então, ó, vamos relembrar aqui. Ó. Relembrar não, vamos ver na verdade, né? Se um corpo está apoiado numa superfície, a superfície exerce sobre esse corpo uma força nessa direção, ó, na diagonal. Beleza? Então, a força que a superfície faz sobre esse bloco.
Essa força na superfície, que a superfície faz sobre esse bloco, ela tem duas componentes, que é a força normal, que é perpendicular ao plano, e a força de atrito, que é paralela ao plano. Belezinha? Então, ó, o que acontece? A decomposição dessa força S, ela é igual à força normal mais a força de atrito, soma vetorial. Show de bola? O que vai acontecer? A força de atrito é uma força que é contrária à iminência do movimento. Belezinha? Então, quando eu tenho um atrito estático, por exemplo, atrito estático é quando o corpo está em movimento ou em repouso? Em repouso, né? Se ele está em repouso, é porque a força resultante obrigatoriamente tem que ser quanto? Zero. Belezinha? Lembrando que a força resultante é a soma das forças, soma vetorial, das forças que estão atuando sobre aquele corpo. Então, se sobre esse bloco eu exerço sobre ele uma força de 1 newton e esse bloco continua em repouso, é porque a força de atrito vai fazer uma força nesse bloco para a esquerda também de 1 newton. Para a força resultante está quanto? Zero. Belezinha? Agora, se eu faço nesse bloco uma força de 2 newtons para a direita, beleza? Então, a força de atrito também vai ter que fazer uma força de atrito, só que para a esquerda, também de quanto? 2 newtons, meu corpo permanecer parado. Agora, se eu exercer sobre esse bloco uma força de 3 newtons e ele permanecer parado, em repouso, é porque a força de atrito também faz uma força para a esquerda de quanto? 3 newtons. Então, o que você percebe aí? Vai chegar numa hora onde eu vou aplicar uma força e esse bloco não vai aguentar e vai entrar em movimento, beleza? Antes disso acontecer, nós iremos calcular a força de atrito estático máximo. O que significa isso, mestre? É o máximo valor de força que ele aguenta antes de entrar em movimento, beleza? Qualquer força que eu faça que seja menor ou igual a esse valor, o corpo vai continuar em repouso. Se eu fizer uma força maior do que esse valor, o corpo vai entrar em movimento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente depende do material ali, ó, das superfícies do bloco e da superfície que ele está em contato. Esse valor é um valor empírico, beleza? E eu tenho aqui o valor da força normal em módulo. Show de bola? Então, vamos fazer um exemplo. Digamos que o meu bloco ali, ó, tem uma massa de 20 kg e o coeficiente de atrito estático dele seja 0,4. Show de bola? Então, aqui ele vai ter uma força peso, ele também vai ter uma força normal, beleza? Eu quero calcular a força de atrito estático máximo. O máximo de força que ele aguenta antes de entrar em movimento. Como o peso é 20, a massa é 20, o peso vai ser quanto? 200 newtons. Não tem movimento na vertical, então na vertical a força resultante é zero, o peso tem que ser igual ao normal, que é 200 newtons também. Quanto é que vai dar a nossa força de atrito? Vai ser o coeficiente, que é 0,4, vezes a normal, ó, que vale 200 newtons. Belezinha? Então vai ficar 200 vezes 4, não é isso? Posso simplificar aqui, ó, 0 com a vírgula, correto? Vai ficar 4 vezes 20, que vai dar 80 newtons. Belezinha? Então, 80 newtons é o máximo de força que esse corpo aguenta antes de entrar em movimento. Então, qualquer força que eu faça nesse bloco, que seja menor ou igual a 80, ele vai permanecer em repouso. Belezinha? Então, se eu aplicar, por exemplo, uma força de 70 newtons, 70 newtons é menor do que 80, então ele vai permanecer em repouso. Se eu aplicar uma força de 80 newtons, ele vai permanecer em repouso, que é o quanto que ele aguenta, é o máximo, não é isso? Se eu aplicar uma força de 80,1, ele já entra em movimento, porque já é maior do que o atrito que ele consegue suportar, beleza? E quando ele entra em movimento, o atrito que ele vai ter agora vai ser o atrito dinâmico ou o atrito cinético, beleza? Como é que vai funcionar? Esse atrito dinâmico ou cinético, ele tem um valor constante, belezinha? Ele também vai ser contrário à iminência do movimento. Então, se a tendência do meu corpo é se deslocar para a direita, o atrito ele vai ser para a esquerda, no sentido
contrário. Show de bola? Como é que a gente vai calcular esse atrito dinâmico ou cinético? Vai ser o coeficiente de atrito vezes o valor da força normal. Show de bola? E esse valor é sempre um valor constante. Ele independe da força que eu aplique, contanto que o meu corpo esteja em movimento. Belezinha? Então vamos pegar o mesmo exemplo lá. Ó. Massa de 80 kg, correto? A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, correto? Então tem aqui, ó, força-peso, força normal, é isso? Esse bloco tendo uma massa de 20, o peso é de 200, a normal também vai ser 200. Lembra lá, para ele entrar em movimento, a gente teria que fazer uma força maior do que quanto? Maior do que 80, né? Vamos supor aqui que o coeficiente desse cara seja 0,2. Coeficiente de atrito dinâmico, né? O coeficiente de atrito dinâmico, ele é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. Belezinha? No nosso exemplo aí, eu dei que é 0,2. Quero calcular a força de atrito dinâmico. Então você vai pegar o 0,2, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal, que é 200. Cancela aqui, ó, 0 com a vírgula, vai ficar 20 vezes 2, que é 40 newtons. Beleza? Então, para qualquer força que eu faça que seja maior do que ele aguenta para ficar em repouso, ele vai entrar em movimento e o atrito que ele vai ter vai ser 40 newtons. Então, por exemplo, quando eu aplico uma força lá de 90 newtons, 90 já é maior do que a força de atrito estático, não é isso? Então ele vai estar em movimento. O atrito que ele vai ter vai ser igual a 40. Se eu aplicar uma força de 100 newtons, 100 newtons já é maior do que a força de atrito estático, correto? Então ele vai entrar em movimento e a força de atrito dele vai dar um valor igual a quanto? 40 newtons, beleza? Então você percebe que essa força de atrito dinâmico ela é sempre constante, contanto que o corpo esteja em movimento. Já o atrito estático não. O atrito estático ele varia de um valor mínimo até um valor máximo. O valor máximo é aquele valor que a gente calcula como sendo o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então olha no gráfico aí, ó. Beleza? O gráfico de força de atrito por força aplicada, que é F. Então, ó, a força de atrito ela varia de um valor mínimo, 0, até um valor máximo, beleza? Depois que ele entra em movimento, ó, o que acontece? A força de atrito ela vai diminuindo até ficar um valor constante, que é a força de atrito cinético. Show de bola? Então, ó, o atrito estático varia e o cinético ele é constante, senhores. Show de bola? Se liga na questão. Ó. Na figura está representado um bloco de massa de 1 kg que se encontra sobre a superfície horizontal. Sabendo se os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e a superfície horizontal valem respectivamente 0,28 e 0,25. Para que o bloco entre em movimento, é necessário que o valor da força F aplicada sobre ele seja... Então vamos lá. Ele quer saber o valor da força F para o bloco entrar em movimento. Lembra? Para o bloco entrar em movimento, o valor dessa força F tem que ser maior do que a força de atrito estático máximo, correto? Então, se a gente calcular o valor da força de atrito estático máximo, a gente tem que saber que a força que a gente tem que aplicar tem que ser maior do que essa força de atrito estático máximo, beleza? E como é que a gente calcula a força de atrito mesmo? A força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes o valor do normal. Esse bloco ele vai ter aqui uma força-peso, não é isso? E vai ter uma força normal e vai ter aqui a força de atrito, que é a FAT, correto? Então, o que vai acontecer? Ele passou para a gente quanto é que vale o coeficiente de atrito estático, 0,28, beleza? A massa do bloco é de 1 kg. Se a massa é 1 kg, o peso é 10 newtons, massa vezes gravidade. Não tem movimento na vertical, então o módulo da força-peso é igual ao módulo da força normal, que também vale 10. Então aqui eu vou pegar 10 vezes 0,28. 10 vezes 0,28, isso vai dar 2,8 newtons, beleza? Então, para ele entrar em movimento, eu tenho que fazer uma força F que seja maior do que 2,8. Gabarito marca. Gabarito letra C, senhores. Show de bola? E
A força elástica é a nossa última força, belezinha? A força elástica, ela vai existir quando eu tiver um corpo que tem elasticidade, por exemplo, uma mola, beleza? Então aqui, ó, quando eu tenho um bloco preso numa mola e eu puxo essa mola junto com o bloco para a direita, o que vai acontecer? A mola, ela vai fazer uma força no bloco. Para onde? Para a esquerda. A mola quer voltar ao tamanho natural dela. Então a gente fala que a força elástica é uma força conservativa, beleza? Conservativa é uma força restauradora, beleza? Porque ela quer restaurar o movimento que ela tinha antes. Show de bola? Então, ó, a força elástica é a força que a mola vai fazer sobre esse bloco, beleza? Tentando ali, ó, restaurar o movimento que ela tinha, né? Tentando retornar aquele bloco para a posição original. O que a gente percebe? A gente percebe quando a gente puxa esse bloco para a direita que essa mola vai esticar uma certa distância, né? Essa distância a gente chamou aqui de x, que será a nossa deformação, beleza? Deformação ou elongação. Show de bola? Então, essa deformação é quanto que a mola vai esticar ali, ó. Beleza? Poderia ser quanto que a mola comprime? Também pode ser. Show de bola? É o que deformou daquele corpo que tem elasticidade. Então, a gente vai calcular essa força elástica através da lei de Hooke. Essa lei de Hooke é uma lei empírica. Ele diz que a força elástica ela vai ser diretamente proporcional à deformação daquela mola. Beleza? E quando eu multiplico aqui, ó, a minha deformação por essa constante, eu obtenho a minha força elástica, beleza? Então, a força elástica vai ser igual a Kx, onde esse K vai ser a constante elástica daquela mola. Essa constante elástica, ela depende do material que é feito essa mola. Show de bola? Então, para cada material, eu vou ter uma constante elástica diferente. Você pode calcular esse K como sendo o valor da força elástica. O x que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Quando a gente faz a razão entre a força elástica e o x, a gente encontra o valor da constante elástica. Beleza? Como força em newton e distância em metro, newton por metro vai ser a unidade da nossa constante elástica. Show de bola? Então, ó, constante elástica e força elástica são aqui, ó, diretamente proporcionais. Então, quanto maior for a constante elástica de um material, maior vai ter que ser a força que eu tenho que fazer para deformar esse corpo. Beleza? Show de bola? E a força elástica em relação à deformação, ó, se a minha força elástica for uma força constante, o que vai acontecer? Para quanto maior for o valor da minha constante, menor vai ser a deformação que esse corpo vai sofrer. Beleza? Estão ali inversamente proporcionais. Olha aqui, ó. A força elástica é diretamente proporcional à deformação, não é isso? Então, isso vai gerar para a gente um gráfico. Como a relação ali é uma relação direta, é uma função de primeiro grau, que a gente chama de função afim. Então, o gráfico da força pela distância para a força elástica, que é a Kx, vai ser uma reta crescente. Show de bola? Começando a partir de onde? Do zero, né? Quando a nossa deformação for igual a zero, zero vezes alguma coisa, dá zero. A força elástica é igual a zero. Para a distância x, a força elástica é F. Dobrei a distância, vou ter que dobrar a força. Tripliquei a distância, vou ter que triplicar a força e por aí vai, porque eles são diretamente proporcionais. Show de bola? Quanto maior a distância, quanto maior a deformação ali, maior vai ter que ser a força que eu vou ter que aplicar para deformar aquela mola. Suavidade, senhores? Questãozinha. Considere o conceito de constante elástica de uma mola exposto na lei de Hooke. Podemos afirmar corretamente que, quanto maior for o valor da constante de uma mola, mais fácil será deformá-la. Então aqui, ó, constante elástica é força sobre deformação, né? Então, ó, quanto maior for o valor da constante elástica, menor vai ser a deformação por aquele corpo sofrido. Então, vai ser mais fácil? Não, né? Quanto maior for o valor da constante elástica, mais difícil será deformá-lo? Belezinha. Gabarito, letra B.
Show de bola? O valor da constante de uma mola nada tem a ver com a facilidade ou dificuldade em deformá-la? Sim, a deformação de uma mola vai depender daquela constante, né? O valor da constante de uma mola varia com a deformação que ela sofre ao ser submetida a uma força? Não, ela não varia, né? Se é uma constante, não pode mudar. Show de bola? Então, gabarito aí, letra B, senhores. Suave? Então, essa foi a nossa aulinha aí de dinâmica retilínea 1, beleza? Aulinha um pouquinho extensa, correto? Mas é importante que você volte aí, pegue bem os conceitos e os tipos de forças e refaça os exemplos que a gente fez aqui e faça os exercícios da lista. Muito importante você fazer os exercícios da lista de exercícios, para que você ponha em prática tudo isso que você aprendeu, Cirreiro. De bola? Tamo junto e até a próxima. Valeu!